Muitas vezes são seu adorador. E na inauguração da estátua, alguns daqueles enviados do inimigo olhou e viu que nem Sadraque, nem Mesaque, nem Abednego se ajoelhavam diante da estátua do rei Nabucodonosor. E de repente os enviados chegam lá e falam assim: ó rei, viva para sempre. Senhor, sabe aquelas pessoas que o Senhor levantou como os governadores? Eles não obedecem à sua ordem. Eles não obedecem à sua ordem. Eles não estão ajoelhando diante da estátua. E o rei Nabucodonosor foi ali e chamou os três: Sadraque, Mesaque e Abednego. E pegaram esses três e falaram: vocês não vão adorar a estátua que eu fiz? Não. Ele falou assim: eu vou jogar vocês na fornalha ardente. E a fé deles foi tão grande que ele falou assim: mesmo que você jogue, não está bem nessas palavras, mas atualizando, mesmo que você jogue ali, mesmo que nosso Deus nos livre, não nos livre, mas nós não vamos dobrar o joelho diante de outros deuses. Só servimos a um Deus, o Deus de Israel. E o rei enfurecido pegaram esses jovens e jogaram dentro da fornalha. Mas ele não imaginava o que ia acontecer. Os soldados, olha para você ver como é alta essa fornalha. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais. E os soldados que jogaram eles dentro da fornalha morreram. Os soldados estavam por trás deles. Jogaram eles dentro da fornalha. Os soldados morreram. Mas nada aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia. Porque eles confiaram em Deus. Aleluia. E o rei se levantou, ficou todo espantado. Mas não foi 3 que nós jogamos ali? Como é que agora eu vejo 4? E nenhum deles está machucado, nem queimado, nem chamuscado. E o 4º homem tem aparecido. Essa história, eu fico pensando que tamanha fé desses 3 jovens. Aleluia. Hoje, por muitos motivos, nós falamos: ah, não, eu vou desistir. Eu estou cansada de passar por essa luta. Irmãos, eu vou dizer para você: Deus não vai te livrar da fornalha, não. Deus vai te livrar na fornalha. É no momento que você está passando por tribulação, é no momento que você está passando por dor, é no momento que você está passando por angústia, é que Deus vai te livrar. Muitas das vezes nós temos que passar pela prova. Temos necessidade de passar pela prova, para nós saber que nós dependemos somente de Deus. Nós não dependemos do homem para nada. Dependemos somente de Deus. É nesses momentos de angústia, de medo, que você vê o agir de Deus, que você vê a mão de Deus levantando sobre a sua vida e te alcançando. Muitas das vezes nós passamos por provas tão grandes e pensamos assim: não vou sair mais dessa prova. Jovens fizeram. E outras pessoas da igreja primitiva. O que aconteceu com muitas pessoas na igreja primitiva, tem pessoas que morreram pelo nome de Jesus. E até hoje, para quem não sabe, existem igrejas perseguidas por muitos lados vidas. Amém? Mas tem gente morrendo pelo nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque o olhar dele não está nessa terra, não está no mundo daqui. Porque muitas das vezes, nosso olhar, nós queremos adorar a Deus e buscamos a Deus. Mas na verdade nós estamos olhando para o nosso problema nunca. A nossa fé está tão pequena que nós não conseguimos enxergar que o nosso Deus é grande, capaz de nos livrar da fornalha ardente, da cova dos leões. Às vezes, quando nós estamos passando por problemas, a nossa visão é limitada. Não tem esse que não passa por problema nenhum. Passamos pela prova, porque é necessário passar pela prova para sermos aprovados. É necessário nós passarmos por luta, por tribulação, porque mais na frente você tem testemunho para contar. E Deus, quando prova você, é para saber se você está realmente com Ele. Porque muitas das vezes no momento da prova, nós queremos sair.
aguento mais. Aquele que vai permanecer firme até no fim vai ter a coroa da vida, a coroa da vitória. Se eu fosse olhar para as dificuldades, se eu fosse olhar pelo que as pessoas falam, eu nunca estaria aqui. Eu não tenho teologia, não tenho, como se diz, uma eloquência. A minha pregação é diferente. Tem pessoas que vai pregando, já vai falando em língua, já vai entregando recado. Não, Deus usa cada um de maneira diferente. Deus usa cada um de maneira diferente. E Deus me usa assim. Sou simples. Amém? Não uso de meio termo, meia palavra, eu sou clara. E Deus quer me usar dessa maneira. Amém? Então, se eu fosse olhar para as dificuldades, se eu for olhar, não, eu não tenho entendimento, eu não tenho teologia, eu não tenho isso. Se eu for olhar toda a dificuldade, eu nunca ia fazer a obra de Deus. Mas Deus falava assim: filha, vai, porque sou eu quem capacito. Vai, porque sou eu que vou falar por você. Às vezes nós pensamos que é nós que fazemos alguma coisa, nada, é Deus quem faz. Tem muita pessoa achando que é. Tem muita gente que olha e fala assim: eu sou, eu vou, eu faço. Não! Nós não fazemos nada. Deus é quem faz todas as coisas sobre a nossa vida. E momentos de dificuldades vão vir, sim. Para que nós possamos ser aprovados. Para que nós possamos ser aprovados, precisa nunca vir falar de vitória sem luta. Para ter vitória, precisamos passar pela luta, precisamos passar pela dificuldade, precisamos passar pela tribulação. Para ter vitória. Muitas das vezes a pessoa fala assim: ah não, a pessoa está na prova porque pecou. Que pecou o quê? A pessoa está na prova porque Deus está preparando ele para poder receber aquilo que Deus tem para colocar sobre a vida dele. É necessário, porque é deserto. Vou falar para você, para quem não conhece, quem não sabe o que é deserto. Deserto é aprendizado, é escola do Senhor. Nós passamos pelo deserto para Deus nos capacitar, para Deus nos ensinar. Vou dizer para vocês, tem gente que não sai da prova. Não sai da prova. Você sabe por quê? Porque o dia que sair da prova, abandona Jesus. Nós temos que adorar Jesus em todo o tempo. Se você está na prova, se você está na prova, adore a Jesus. Adore ao Senhor. Mas se também estiver na bênção, tem que convidar Jesus para participar da mesa. Aleluia. Eu tenho que lembrar que quando eu estiver na bênção, Jesus ele tem que estar ali. Eu tenho que estar glorificando ao Senhor. Eu tenho que estar exaltando ao Senhor. Porque muitas das vezes, eu estou falando não é só com vocês, é comigo também. Quando nós estamos na bênção, a gente busca pouco, ora pouco. Agora você quer ver um crente virar crente de verdade, é passar pela prova. Passa pela prova, ali você jejua. Passa pela prova, ali você vai buscar. Passa pela prova que ora 3 vezes no dia. Passa pela prova, entra na madrugada, vai fazer vigília. Por quê? Porque nós queremos alcançar de Deus. Mas nós não temos que buscar Deus só para alcançar de Deus. Nós temos que buscar Deus, amém, em todo momento. Pois a palavra do Senhor fala assim: orai sem cessar. Ora a Deus. Nós temos que buscar, temos que orar. Nós temos que orar até Deus falar conosco. Amém? Há quanto tempo eu devo orar? Até você ouvir a voz de Deus. Até ouvir a voz de Deus. Devemos orar até escutar Deus falar. Amém? Deus vai usar, Deus usa até os pequenininhos, até as criancinhas. Amém? Usa até o ímpio para falar com você. Então, irmãos, vamos buscar na presença de Deus. Estamos passando pela prova, vamos glorificar. Amém? Estamos passando por dificuldade, vamos glorificar a Deus. Falar assim: Senhor, faça a sua obra na minha vida. Se eu estou passando, eu recebo em nome do Senhor Jesus a prova, mas eu sei que eu vou ser aprovado. Eu sei que o Senhor vai me dar vitória. Porque a fé é a certeza das coisas que não se vê. Porque se vê não é fé mais. Aleluia. Então temos que ter certeza da vitória do Senhor. Olhar todos os dias. Você olha, eu vi um testemunho do Márcio Nascimento. Gente, eu achei lindo demais. Ele falou que na casa dele não tinha nada. Nada. Quando ele se converteu, ele era uma pessoa que tinha bens. Amém? Mas ele disse que quando ele se converteu, ele perdeu tudo. Ficou no deserto. Amém? Ficou no deserto.
E ele pegava, ele saía, subia em cima da casa dele e falava assim, ô glória! Amém? É o que é prova do crente cheio do Espírito Santo. Porque está na bonança, vamos glorificar a Deus. Está na prova, vamos glorificar também. Porque Deus, a prova é sinal de que Deus vai ter uma vitória muito grande ali na frente. Tenho eu passado por muitas provas. Amém? E às vezes eu falo assim, Senhor, o negócio está doendo. Dói, prova dói. Mas eu falo, Senhor, eu tenho certeza da minha vitória. Porque quem me prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. E eu tenho certeza de cada cumprimento da promessa dele. Tudo aquilo que eu tenho confiado nas mãos de Deus. Deus nunca me desapontou. Amém? Nunca. Mas quando nós confiamos em Deus, por mais que seja dolorido, mas é certeza da vitória. E Deus nunca desaponta você. Amém? Então creia. Creia na vitória do Senhor. Esses jovens creram na vitória do Senhor. Teve uma fé inabalável. Nós temos que ter essa fé inabalável. Nada pode abalar a nossa fé. Estamos passando por luta, estamos passando pela prova, mas nada pode abalar a nossa fé. Temos que ter a certeza da vitória. Amém? Temos que ter a certeza daquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas. Qual é o segredo? Orar, buscar. Amém? Qual é a maneira mais rápida de sair da prova? Oração, jejum, busca, vigília. Passa a noite orando, essas coisas. Deus abençoa. Testemunho aqui na igreja. E eu admirei muito pelo que ela fez, né? Porque há um ano e pouco ela tem tentado no INSS nada. Amém? Ela foi curada e o INSS cortou. Ela ia lá porque a pessoa que faz quimioterapia não é a mesma pessoa. Ela não fica do mesmo jeito mais. E ela tem, fica fraca, os ossos ficam fracos, tudo fica fraco, né? Não tem aquela animação. E ela pegou e falou, Senhor, eu preciso, porque eu não dou conta mais de trabalhar. E ela pegou e buscava, e ela punha na caixinha de oração, mas aí e ela ia lá, eles encostavam ela 2 meses, aí depois cortava, aí depois era mais 2 meses, aí era mais 1 mês, né? Mas aí pegou, ela falou assim, Senhor, eu estou indo mais uma vez. E ela já estava assim, angustiada. Aí no mês anterior, ela tinha ido e eles tinham negado. Ela não ia receber mais. Ela falou assim, Senhor, eu vou entrar de novo. E ela foi e entrou de novo no INSS. Né? E no dia que ela agendou, sabe o que aconteceu? Ela não conseguiu dormir. E ela falou assim, Senhor, eu vou passar orando. E ela passou orando. Amém? E no outro dia ela estava cheia de olheira. Amém? E ela pegou, ela foi lá, sabe o que o médico fez? E falou assim, eu estou achando sua mãe muito abatida. Amém? Está acontecendo alguma coisa, não sei. Eu vou 3 anos e meio, 3 anos mesmo? 3 anos e meio. Está encostada. Amém? Para a honra e glória do Senhor. Essas coisas que conquistam o coração de Deus. Você quer conquistar o coração de Deus? Você quer ter vitória? Você tem que fazer as coisas mais loucas do mundo. Amém? Eu obtive vitória porque eu vou falar a verdade para você. Eu obtive vitória sobre a vida do meu esposo. Meu esposo não era crente, né? Assim, a gente ia para a igreja junto, mas ele não era crente, não tinha se convertido, não tinha conhecido a Jesus ainda. E eu queria casar e ele não queria casar. E era aquela prova. Eu fiquei 3 anos na prova. Amém? Mas eu orei, eu busquei, eu jejuei, né? E só levantando às 3 horas da manhã, eu fiquei mais de 3 anos. Porque 3 anos eu orei pela vida dele, e mais 3 anos eu orei com ele. Amém? Com 3 anos, Deus me deu a vitória. Amém? Mas eu falo assim, Senhor, eu sou chorona, sou escandalosa, eu entro pro quarto, eu faço o maior escândalo, eu rasgo as vestes como o povo fazia, eu bato no peito, eu bato o pé, e eu faço que nem menino birrento, e Deus me escuta. Amém? Porque Ele conhece, sabe que quando eu estou no desespero, é assim, eu deito no chão, eu choro, é dessa maneira. Cada um tem uma maneira de chegar no coração de Deus. Amém? Então eu falo assim que foi essa maneira que eu cheguei no coração de Deus. Às vezes quando a prova está doída, assim, às vezes ele não consegue orar. Amém? No meu caso eu não conseguia orar. Então o que eu fazia? Eu botava o som bem alto. Amém? Eu colocava o som bem alto lá no último volume, que é para ninguém escutar os escândalos. Amém? Então eu colocava o som bem alto. Eu enfiava a cara no travesseiro, porque eu não sabia mais orar, né? E eu pegava e gritava. Eu disse, Senhor, não dou conta mais. E eu falava com o Senhor que eu não dava conta mais. Senhor, me fortalece. Senhor, me ajuda.
ajuda. Eram só essas palavras que vinham. Senhor, eu confio no Senhor, mas eu preciso da sua força. Amém? E é dessa maneira que Deus faz. É dessa maneira que Deus faz, amém? Porque tem pessoas que, quando está na prova, o pastor Marcos Feliciano, ele vai para o monte e começa a dar murro na árvore e gritar. E é dessa maneira que Deus age, amém? É loucura que nós fazemos diante da presença do Senhor. Você vê, é loucura. 3 homens, 3 jovens na flor da idade. Amém? 3 jovens na flor da idade. Mas nós não podemos nos dobrar diante da dificuldade e acreditar que mesmo na fornalha Deus vai nos livrar. E mesmo que não livre, nós não devemos dobrar ante outros deuses. Nem buscar aqui, nem buscar a igreja e amanhã está na festa. Não devemos ser assim. Estamos na igreja, vamos permanecer na igreja, na presença do Senhor em oração. Tem que estar em busca. Tem que estar em intimidade com o Senhor. Amém? Deus ele vai fazer, mas é 50%. 50% Deus. Tem que ter a nossa participação. Eu nunca ouvi falar assim, Deus trabalhou sozinho. Ele quer dinheiro, nós temos fé nele. Para ele agir as mãos dele. Amém? Muitas das vezes as pessoas dizem, eu não dou conta. Dá conta sim. Mas todo mundo passa por prova. E Deus aprova no final. Aleluia. Se eu falar para você que é fácil, não é. Não é fácil. Mas vale a pena. Porque o diabo é assim, ele dá com a mão, toma com a outra. Mas Deus não, o que Deus dá permanece. Aleluia. Mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio da luta, da dor, da angústia, Deus ele faz. Então a fé desses rapazes me chamaram muita atenção. Eles tiveram uma fé surpreendente. Não só deles, mas muitos que vieram antes deles e depois deles também. É uma fé que surpreende e que mostra a mão de Deus. São coisas que parecem loucura para nós seres humanos. Mas as coisas de Deus realmente é loucura. Então vamos buscar viver essa loucura de Deus. Buscar orar, a jejuar. Amém? Fazer com que a obra de Deus seja feita na nossa vida. Porque eu não posso viver de milagres dos outros. Eu não posso vir na igreja e ver as pessoas contar milagres. Olha, se Deus libertou o marido da fulana. Olha, Deus fez a obra no filho do ciclano. Deus fez receber. Não, eu tenho que contar os meus milagres, aquilo que Deus fez na minha vida. Eu preciso viver os milagres de Deus. Para mim viver os milagres de Deus, eu preciso mover o coração de Deus. E para mim mover o coração de Deus, eu preciso estar em busca. Eu preciso estar em intimidade com Deus. Eu preciso conhecer o Deus que eu sirvo. Eu preciso estar no centro do querer de Deus, no centro da vontade de Deus. E assim Deus vai fazer em nossas vidas. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você.